Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Gondomar, Dr. Luís Pedro Parangojo, e na pessoa dele todos os presentes. Vou tentar ser sintética e começo por ser sintética nos próprios cumprimentos. Portanto, estão todos cumprimentados, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje temos connosco um humanista, um homem cujo trajeto profissional e pessoal espelha a valorização do ser humano e a condição humana acima de tudo. Um trajeto onde a ética, a generosidade, a compaixão, a tolerância e a preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas se entrelaçam com uma vida dedicada ao saber e à produção de conhecimento científico. Temos connosco Alexandre Quintanilha. Falar do professor Dr. Alexandre Quintanilha não é fácil. É tão vasto o seu currículo, tão rico o seu cunho nas diferentes áreas de intervenção que, perdoa-me, Sr. Professor, limitar-me-ei a uma síntese muito resumida, passando o pleonasmo. Professor catedrático jubilado do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, investigador na área da física, nasceu e concluiu os estudos secundários em Moçambique. Rumou à África do Sul, onde prosseguiu os estudos superiores e o doutoramento na área da física. Julgo que um dos primeiros doutorados nesta área. Trabalhou como professor catedrático durante vários anos na Universidade de Califórnia, Berkeley, Estados Unidos, onde, entre outras funções e cargos, foi diretor do Centro de Estudos Ambientais, diretor assistente do Laboratório Nacional Lawrence, secção de Energia e Ambiente, e diretor do Centro de Estudos de Tecnologia da Biosfera, onde isto está lá, não é, professor? Em 1990, vem viver para o Porto e, além de professor catedrático no ICBAS, é nomeado diretor do Centro de Citologia Experimental e professor no Instituto de Ciências Biomédicas referido. Diretor do Centro de Citologia Experimental, diretor e fundador do Instituto de Biologia Molecular e Celular, também no Porto. Presidiu ainda ao Grupo de Constituição do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Publicou perto de 150 artigos, provavelmente mais, em várias revistas científicas de nível mundial. Foi editor e autor de várias obras em áreas da biologia e ambiente, entre outras. Foi consultor redatorial da Enciclopédia de Física Aplicada e escreveu dezenas de artigos e relatórios em livros, revistas e jornais de divulgação científica, sendo ainda coordenador e autor de vários trabalhos nas áreas da biologia, do ambiente e da física aplicada. Entre outras distinções, é grande oficial da antiga, nobilíssima e esclarecida Ordem Militar de Santiago da Espada, do mérito científico, literário e artístico, e doutorado honoris causa pela Universidade de Évora. Entrou na vida política após ser jubilado como docente de investigação universitário em 2015, tendo sido cabeça de lista do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral do Porto nas eleições legislativas de 2015, 2019 e 2021 e preside no Parlamento a Comissão de Educação e Ciência. Os seus interesses atuais alargam-se às áreas do sucesso biológico, percepção do risco e divulgação do conhecimento. É um homem do mundo, como vimos por esta pequena amostra, com uma sólida e vasta cultura humanista. Assume como imperativo a defesa da liberdade individual, defendendo, enquanto cientista, político e homem, um Estado que permita a autonomia das pessoas, e esta é uma expressão dele próprio. Minhas senhoras e meus senhores, a natureza humana de e com Alexandre Quintanilha. Muito boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para estar aqui convosco hoje e poder vir visitar uma área que eu conhecia mal, mas que tenho visitado, aliás, com carros. Andámos para aí a subir umas rampas, para mim um bocadinho mais difícil
para os outros, mas agradeço muito o terem convidado para estar aqui convosco. Falar deste tema não é um pouco arrojado. E é preciso ser um bocadinho louco para pegar num tema desta complexidade e tentar, em 40 minutos ou 45 minutos, dar-vos uma ideia daquilo que tem sido a evolução da noção do que é a natureza humana. É complicado por várias razões, e já vão perceber porquê. Porque digamos, a palavra, esta coisa da natureza humana, é usada por nós diariamente para explicar o comportamento desta pessoa ou daquela pessoa, ou o comportamento bizarro de uma pessoa que conhecemos. Usamos muitas vezes a expressão, faz parte da natureza humana o funcionar daquela maneira. Mas eu, para vos dar uma noção, e só para falar de um número muito reduzido de pessoas que nos últimos 6 séculos se debruçaram sobre aquilo a que a gente gostava de chamar a natureza humana, que tentaram, não é bem explicar, mas falar sobre a noção da natureza humana, eu comecei pelo Pico da Mirandola, porque é o homem que pela primeira vez fala da liberdade dos seres humanos de explorar o conhecimento. É o homem que faz a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna e é um personagem que morreu muito jovem, ele não tinha 40 anos, e deixou uma série de obras fundamentais que depois foram usadas mais tarde por muitos outros pensadores. Mas nesta longa lista que aqui está, vocês têm os conceitos mais variados possíveis sobre o que é a natureza humana. O Sr. Thomas Hobbes, por exemplo, achava que os seres humanos eram todos uns trastes. Precisavam era de disciplina, precisavam era de ordem, precisavam era de serem castigados para conseguirem funcionar como seres numa sociedade que exigia o funcionamento da sociedade de uma determinada maneira. Já o John Locke e o David Hume tinham ideias ligeiramente diferentes, achavam que o ser humano não era necessariamente mau e com características muito negativas, mas era um ser que nascia mais ou menos sem grandes características e depois a sociedade aqui ia criando aquilo que eles se iam tornar e, em geral, se tornavam em seres capazes de viver em sociedade. O Rousseau era aquele que achava que nós nascíamos o mais simples possível e quem nos estragava era a sociedade. Nós éramos estragados, éramos tornados aquilo que não era simples e que era bondoso pela sociedade. E por aí fora, depois temos o Jean-Paul Sartre, por exemplo, que achava que esta coisa da essência, a essência da natureza humana é uma fantasia, não é? Nós começamos com a existência e é a partir da existência que criamos a nossa própria existência durante uns anos. O Levinas achava que era o outro que nos ajudava a construirmos a nós próprios. E, portanto, aqui tem uma longa lista de pessoas que, nos últimos 600 anos, tiveram as ideias mais díspares possíveis sobre aquilo que gostavam de considerar como a natureza humana. E acaba com 2 nomes, 2 Watson, um que foi famoso no princípio do século XX e outro no fim do século XX, um que defendia que nós éramos exclusivamente o produto do ambiente que era criado à nossa volta. O John Watson achava que desse um bebê, desse bebê, através da educação, através do meio criado, ele podia fazer com que aquele bebê se tornasse um bombeiro, ou num físico, ou num médico, ou num engenheiro, ou num jardineiro. Estava tudo à volta daquilo que ajudava a pessoa a crescer. Era um behaviorist, como se costuma dizer. Acreditava que era o meio de determinar as pessoas. E o James Watson, que descobriu a estrutura do DNA, por outro lado, acha o contrário, acha que nós somos todos definidos pelo nosso genoma, pelo nosso ADN, e que entre estes 2 limites nós sabemos que provavelmente somos uma mistura das 2 coisas, não somos só aquilo que herdamos geneticamente, somos também aquilo que
que fomos construindo à medida que fomos crescendo, as pessoas que fomos conhecendo, os professores que tivemos, as sociedades em que vivemos e por aí fora. Portanto, este antagonismo entre a nature, a natureza, e o nurture, que é o ambiente, é uma coisa que ainda é muito forte hoje em dia nas discussões que nós temos sobre esse tema. Peço desculpa, é para a frente. E eu acho que esta forma de olhar para a natureza humana de uma forma muito diversificada tem a ver com uma coisa muito simples, tem a ver com aquilo que é a evolução do nosso conhecimento sobre o ser humano, sobre o que é que nós somos, de que é que somos feitos, o que é que queremos fazer. E a evolução do conhecimento é um processo que é muito semelhante em quase todos os domínios do conhecimento. Desde a medicina, a física, a matemática, o jornalismo, a jardinagem, a cozinha. Em todos estes domínios, nós, para avançarmos no conhecimento, começamos sempre a fazer perguntas. Fazer perguntas: porque é que é assim, porque é que o sol é azul, porque é que a água tem vários estados, sólido, gasoso e líquido, porque é que há ondas do mar. Fazer perguntas das mais, algumas até um bocadinho loucas, e fazer perguntas baseadas na observação e na dúvida que nós temos. O passo a seguir é imaginar respostas. E estas respostas têm nomes diferentes em várias áreas do conhecimento. Chamam-se teorias ou chamam-se hipóteses. A hipótese do Darwin, por exemplo, a teoria da evolução do Darwin, a teoria da relatividade, as várias teorias que foram desenvolvidas pelas várias áreas que nós conhecemos. Também às vezes se chamam narrativas. As narrativas normalmente têm mais a ver com as ciências sociais e com as humanidades. A gente construiu muitas coisas diferentes em termos do naturalismo, do estruturalismo, do socialismo, do capitalismo, do neorrealismo. Estas respostas a perguntas que nós queremos fazer nessas áreas chamam-se narrativas, muitas vezes. E depois temos os mitos. Os mitos que são muito semelhantes em muitas regiões diferentes. O mito da queda, o mito da Virgem, o mito do paraíso e do inferno, o mito da exploração no deserto, em que a gente vai durante uma série de semanas para se descobrir a si próprio. Isto existe em quase todas as regiões que nós conhecemos e que são muito úteis para a reconstrução do nosso eu. Ou então as histórias. Não há nenhum de vocês que não tem uma meia dúzia de livros, não tem uma meia dúzia de filmes, que não tem uma meia dúzia de museus que mudaram a forma de nós estarmos e pensarmos sobre quem éramos nós próprios e que é o mundo à nossa volta. Estas histórias que são contadas, seja do Dostoiévski, seja do Aquilino Ribeiro, seja da Virginia Woolf, influenciam a forma como nós olhamos para o mundo e para nós próprios. E depois a terceira parte é a evidência, tentar validar as suas ideias. E há umas que são mais fáceis de validar que outras, não? Na sociologia é mais complicado porque há muitas variáveis. Na física às vezes é mais simples. A gente sabe que uma corrente elétrica produz um campo magnético e que um campo magnético, a movimentar-se, produz uma corrente elétrica. E é fácil de testar e podemos demonstrar. Portanto, depende das dificuldades. Hoje acho que existe um consenso alargado de que a natureza humana é construída. No fundo, ela é construída por nós. É inventada por nós mais do que descoberta por nós. Somos nós que construímos a nossa própria natureza. E é um pouco sobre isto que eu gostava de vos falar, dar alguma evidência disto. Porque é que eu faço parte deste grupo de pessoas que acham que a natureza humana não é qualquer coisa, não é a essência do ser humano, é qualquer coisa que cada um de nós vai construindo à medida que vai vivendo. E deixem-me falar em algumas notícias recentes que este conhecimento acumulado permitiu e que modificou a forma de pensarmos nos seres humanos, na forma como eles funcionam. Isto são notícias de há 5 anos para cá. Uma delas até aconteceu em Portugal, há 3 anos atrás, uma mulher que teve um AVC fulminante, portanto o seu cérebro
deixou de funcionar, ela está morta cerebralmente, mas estava grávida. E manteram o corpo desta mulher a funcionar, porque ela estava grávida durante mais 1 ou 2 meses, para que o bebê pudesse nascer através de uma cesariana e que ainda pudesse dar 4 dos seus órgãos para salvar outras 4 pessoas. Isto hoje em dia não é nada de especial, já acontece em muitos sítios diferentes, mas esta noção de manter um corpo humano que está morto do cérebro, a funcionar durante 1 mês, 2 meses, para poder salvar uma criança, é uma coisa que é perturbante. É transformar o corpo daquela mulher numa coisa útil para o nascimento da criança, mas faz-se já com bastante frequência e há quem ache que isto faz todo o sentido. O segundo exemplo são crianças que nascem com material genético de 3 pessoas. E aqueles que ainda se lembram da biologia do liceu sabem que nós, quando as células do nosso pai e da nossa mãe se juntam e formam o ser novo, há um bocadinho mais de material genético que vem da nossa mãe do que do nosso pai. Nós somos um bocadinho mais filhos da mãe do que do pai. E esse bocadinho a mais que temos tem a ver com uma coisa que existe nas células, que se chamam mitocôndrias, alguns de vocês ainda se lembram, que são as baterias das células. As mitocôndrias são aquele organelo dentro da célula que faz a energia que a célula precisa. Okay? E nós só herdamos mitocôndrias da mãe, não herdamos mitocôndrias do pai. E, portanto, herdamos 50,05% do material genético da nossa mãe e 49,95% do nosso pai. Mas há doenças mortais e muito graves que são transmitidas através de mutações no constituinte genético das mitocôndrias que a gente só recebe da mãe. E, portanto, para um casal que sabe que a mãe tem essa doença e que provavelmente vai morrer aos 35 anos ou 40, se esse casal quiser ter um filho ou uma filha que não tem essa doença, pode pedir, entre aspas, mitocôndrias emprestadas a uma terceira mulher, a uma terceira pessoa. E, portanto, em vez de ficar com as mitocôndrias daquela mulher, ir à procura de mitocôndrias de outra mulher que não tenha aquele material estragado. E, portanto, esta criança, quando nasce, tem a maior parte do seu ADN, que é daquela mãe e daquele pai, e tem uns pozinhos que vêm de uma terceira pessoa e que impede que ela tenha uma doença grave e que morre. O que é que vai aparecer no bilhete de identidade? Ela é filha de quem? De 2 pessoas? Ou é 2, qualquer coisa? Não é? E se um dia for mais do que só aquela mitocôndria que é substituída, imaginem que a gente continua a substituir cromosomas inteiros, será que isso vai modificar a nossa forma de pensar quem são os nossos pais e nós somos herdeiros de quê? E, portanto, também é confuso um bocadinho. A biónica é uma coisa que vocês forem ao YouTube, conseguem ver uma imagem muito interessante de uma mulher tetraplégica, portanto não tem braços e pernas que funcionem, mas tem um chip no cérebro que lhe colocaram. O chip está ligado a um computador e o computador está ligado a um robô. E ela, exclusivamente através do seu pensamento, dá ordens ao computador, só a pensar, que faz com que o robô vá buscar uma chave de café, traga para ela beber e põe a chave de café em cima de uma mesa. Esta ligação direta do cérebro a um computador, hoje já faz muitas outras coisas. Já há histórias muito curiosas de pessoas que conseguem escrever, fazer o computador escrever cartas através só do pensamento que tem e passa um texto, ainda com alguns erros, mas cada vez mais aperfeiçoado no processo. E também perturba, porque eu costumo dizer a brincar, um casal que se casado, se isto acontecer, e ele estiver na Austrália e ela estiver em Gondomar, até podem ter sexo através do computador, de forma puramente através de mensagens que são transmitidas do cérebro a computadores e depois a robôs que transmitem essa informação. Estas técnicas de edição do ADN são todas muito novas. A possibilidade de alterar o ADN
com uma precisão enorme. Vocês lembram-se que o ADN é feito de 4 letras, não é? E, portanto, a possibilidade de substituir uma destas letras por outra no sítio certo, hoje é possível. Com muita precisão. E há uma coisa que se chama agricultura molecular, que é, por exemplo, produzir carne no laboratório. Em vez de matar um animal para produzir um bife, faz-se o bife no laboratório a partir de células musculares. E eu já provei 2 ou 3, não são maus. Quer dizer, um bife feito no laboratório de galinha não é bem a galinha, mas as galinhas hoje em dia também depende. Se for do Kentucky Fried Chicken, não é bem a mesma coisa que produzir. Mas, portanto, produzir carne através do laboratório, em vez de ter que matar animais, vai ter muito sucesso, provavelmente, nos anos seguintes. Ou outra coisa, produzir leite materno para mulheres que não conseguem produzir leite materno e, através de células do seio, produzir no laboratório leite para fornecer às suas crianças. Isto está a começar a ser possível. Ainda não está perfeito, mas está a começar a ser possível. Esta história de para lá dos cromossomas X que estávamos a falar ao jantar, houve uma atleta que há 5 ou 6 anos atrás, pouco tempo antes de ir aos Jogos Mundiais em Berlim, foi informada que estava excluída dos Jogos. E ela não lhe explicaram porquê. E ela só, umas semanas mais tarde, que veio perceber que foi naquela altura que começaram a fazer testes genéticos às pessoas e aos atletas. E ela percebeu que tinham feito um teste genético e ela não era mulher. Ela não era XX, ela era XY. Lembram-se que o XY é homem, XX é mulher. Portanto, ela era um XY. Mas, apesar de produzir a testosterona que faz a diferenciação do homem, ela não tinha os receptores da testosterona. E, portanto, ela produzia a hormona, mas a hormona não tinha efeito nenhum. E, portanto, ela tinha seios, tinha vagina, tinha os órgãos todos, não muito desenvolvidos, mas bastante desenvolvidos de uma mulher, mas era um homem. E, portanto, esta questão de os cromossomas poderem definir exatamente o que cada uma vai ser, não é assim tão exato como a gente pensava. E depois o Big Data e o ChatGPT, a gente pode falar isto no fim, mas quando foi aquela coisa da eleição do senhor dos cabelos de cor laranja nos Estados Unidos, vocês lembram-se, ou do Brexit, houve gente que achou que aquilo tinha sido interferido por uma grande empresa chamada Cambridge Analytica. E o que a Cambridge Analytica demonstrou é que se for ao Facebook e conseguir saber 300 likes de qualquer um de vocês, com 300 likes, consegue perceber a vossa personalidade melhor do que o vosso cônjuge. Se só tiver 100 likes, se calhar melhor que um amigo próximo. E se só tiver 30 likes, melhor que um conhecido. E eu costumo dizer, se calhar com 1000 likes, consegue perceber melhor que o próprio. O que é que vai fazer? E, portanto, esta capacidade de saber como é que as pessoas, através dos likes, como é que vão funcionar, é perturbante, como devem imaginar, não é muito simpático. As surpresas. Eu gosto sempre de mostrar este slide porque a grande maioria das pessoas não sabe que 2/3 das células no vosso corpo, 2/3 das células no vosso corpo, e no meu também, como é óbvio, não é? 2/3 das células no vosso corpo não são células humanas. São células de bactérias, de fungos, de parasitas. 2/3 das células do vosso corpo. Que 95% do genoma que a gente transporta não é humano. É de vírus, é de bactérias. Nós somos um ecossistema absolutamente fabuloso, do qual sabemos pouquíssimo. Portanto, se eu tivesse 16 anos, era esta área que eu escolhia para estudar o microbioma. De que é que nós somos feitos? E agora está-se a perceber que o microbioma do estômago até influencia a forma como a gente pensa. A gente já sabia isso. Quando tem indigestão, fica normalmente mal disposto. E trata mal as suas pessoas mais próximas, são sempre os mais próximos que sofrem, são os mais afastados. E 99,9% de todas as espécies já desapareceram. Tudo aquilo que existiu no planeta Terra, vivo, 99,9% já foi eliminado. Já não existe. Não é?
E eu costumo às vezes dizer que isto não é muito simpático, porque isto, se a gente acredita que há alguém a produzir, a criar espécies novas, não é? E há quem acredite nisso, os fundamentalistas americanos acham que é tudo criado uma coisa de cada vez. Não é? Quem anda a criar ou é incompetente, e portanto elas são eliminadas porque não funcionam, ou é pior, é perverso, porque produz espécies para depois serem eliminadas no processo. Também não há uma mensagem muito simpática sobre aquilo que é a natureza humana. Ao longo da história, nós, os humanos, temos alterado o meio em que vivemos de uma forma absolutamente dramática. Alteramos o meio natural, aprendemos a construir casas, a construir estradas, aprendemos a fazer agricultura, a domesticar animais, a criar escolas. Nós fizemos coisas extraordinárias no meio natural. Pontes, barragens, tudo isso. Mas também alterámos o ambiente social, alterámos o estado mental, cerebral e a biologia. Isto foi tudo feito com... não sei se isto é o ponteiro. O ponteiro é a coisa vermelha. Isto é tudo através do conhecimento e das suas aplicações e o papel fundamental das ciências naturais e humanas. E eu só queria dar alguns exemplos. Eu não vou falar muito do ambiente natural, porque isso é óbvio. Mas queria falar como é que nós alterámos o ambiente social. Como é que nós inovámos o ambiente social. E estão aqui algumas histórias. Acabámos com as monarquias absolutas, ainda há algumas. Na Arábia Saudita ainda temos uma monarquia absoluta que, quando não gosta das pessoas, elimina, corta os bocados numa embaixada e deita dentro de um pote de ácido para dissolver, mas a maior parte das monarquias absolutas, né, tem muita pompa e cerimónia, mas não tem grande poder. A liberdade religiosa começa com o Lutero. Também não era pera doce, não é? Ele não gostava do Papa, mas ele ainda era mais autocrático que o Papa. Mas foram as lutas do protestantismo que deram às pessoas a possibilidade de terem uma religião, não terem uma religião, escolherem uma religião. Nós hoje, na democracia, fazemos aquilo que entendemos. A abolição da escravatura, o que eu acho muito interessante aqui, é que nas Nações Unidas, só em 1962, em 62 eu estava a acabar o liceu. E muitos de vocês ainda não eram nascidos. Mas em 62, só 40 países que tinham assinado a Carta para acabar a abolição da escravatura nos Estados Unidos, da abolição da escravatura nas Nações Unidas, e só tinha sido ratificada por 4 países. Isto é uma coisa estranhíssima. 62 é ontem. 62 é... Eu já não era bebê. E só em 62 é que 4 países tinham ratificado acabar com a escravatura. E hoje temos outros tipos de escravatura. Não é bem a mesma, mas são. O direito de voto às mulheres. O primeiro país que deu o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia. E vocês, na Nova Zelândia, a única coisa que sabem é quando há jogos de rugby, fazem barulhos estranhos antes dos jogos. Mas foi a Nova Zelândia que deu a primeira vez o direito de voto às mulheres. E a França, que tem a mania de ser o país da liberté, égalité, fraternité, foi só no ano em que eu nasci. Não tem nada a ver comigo. Mas foi só em 45 que eu dei de voto às mulheres. A todas as mulheres. No processo. A declaração. E a Suíça, houve um cantão que só deu total liberdade de voto às mulheres em 1991. Em 91, acho que vocês já tinham todos nascido. E a Suíça é aquele país que a gente acha que é muito desenvolvido e tecnologicamente muito avançado, por aí fora. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 48. Reparem, todas estas datas são quase todas depois de eu nascer e de muitos de vocês nascerem. Mas as alterações sociais que isto produziu são extraordinárias. A gente hoje até nem consegue perceber o impacto delas. Foram tão dramáticas naquilo que é a liberdade de cada um viver como quer viver. A alteração dos conceitos de família e de género estão a evoluir continuamente. A declaração dos princípios de direitos fundamentais do trabalho, tudo isto é muito recente e está a continuar a acontecer. Isto foi uma luta permanente
pela liberdade, autonomia e responsabilidade. E as lutas para acabar as monarquias e acabar a escravatura e dar direitos de volta às mulheres, houve centenas de milhões de pessoas que morreram a lutar por isto. Centenas de milhões de pessoas. Na Europa. Só estou a falar da Europa, não estou a falar de outros países. Alterando o estado cerebral. Não é nada de novo. Aquilo que mais altera o nosso estado cerebral chama-se educação. E a gente passa 20 anos na educação. Em princípio, devia ser a forma mais antiga de estimular a curiosidade, a imaginação, a empatia. Às vezes faz o contrário. Eu conheço muitas histórias em que a educação destrói a imaginação e destrói a curiosidade. É uma pena, mas também acontece. A estimulação cultural, as humanidades, as ciências, as artes, não há ninguém que não tenha, como eu disse há pouco, um livro, vários livros que o marcaram. Eu ainda me lembro de entrar no Louvre pela primeira vez e descobrir a Vitória de Samothrácia, que é uma estátua absolutamente deslumbrante, e eu tinha 17 anos ou 18, e fiquei uma hora a andar à volta para perceber como é que em pedra era possível representar o vento e a transparência das vestes daquela mulher. É uma coisa absolutamente espantosa. As viagens do Facebook alteram. Eu acho que o programa Erasmus é importante porque abre a cabeça às pessoas, não é tanto para ir aprender alguma coisa na mesma área, mas é para abrir a cabeça à pessoa, achar que nos outros países também há coisas boas e más, como no nosso. Somos todos muito parecidos. A alteração de estados cognitivos. Apaixonar-se, a gente quando apaixona fica pateta, não é? Quando a gente se apaixona, o que a outra pessoa quer é tudo. Com certeza. Ficamos mesmo patatinhas, não é? Quer dizer, a gente altera completamente a forma de estar a pensar. Em geral, tem pouca duração. Porque a gente depois aprende que ter total confiança, às vezes, é perigoso. Mas altera as experiências místicas, religiosas, que muitas pessoas têm. O álcool, o café, os cogumelos mágicos. Eu, quando cheguei a Berkeley, eu vinha da África e tinha acabado um doutoramento. E os meus alunos de doutoramento e de pós-doutoramento em Berkeley não queriam acreditar que eu nunca tivesse fumado qualquer coisa. Era impossível. Vim da África, com a minha idade, nos anos 60 ou 70, eu era um pateta, que nunca tinha experimentado nada. Não? E então andaram durante anos a ver se me levavam às montanhas para comer cogumelos mágicos. Não? E eu resisti, mas já disse quando chegar aos 90 anos e isto já não estiver a funcionar muito bem, não vou morrer estúpido e, portanto, vou mesmo experimentar de certeza absoluta. As smart drugs, os mood controllers, a estimulação transcranial que está usada para ajudar no desporto, nos exames, nos militares, isto está tudo a influenciar, é uma longa lista de coisas que alteraram o nosso estado cerebral. E alterando a biologia. Eu pus aqui uma longa lista de tecnologias que foram sendo introduzidas, a grande maioria nos últimos 100 anos, ou 150 anos, e que mudaram completamente a forma de nós lidarmos com o nosso próprio corpo. A anestesia, a reanimação. Vocês imaginam que era fazer operações de cirurgia sem anestesia? Eu não consigo imaginar. Na altura dávamos uma grande bebedeira e, portanto, era com a bebedeira que se fazia a anestesia, mas não devia ser muito simpático. As transfusões, antibióticos, vacinação, antidepressivos, a contracepção, os diagnósticos não invasivos, a reprodução à morte medicamente assistida, os transplantes, isto é tudo novo. Isto é tudo novo dos últimos 100 anos, mais ou menos. Isto alterou a forma de nós lidarmos com a nossa própria biologia. E há níveis de resistência bastante variáveis. Não é? Há certos grupos da população que não admitem transfusões de sangue, por exemplo. Não querem que sejam feitas transfusões de sangue. Há pessoas que acham que a vacinação, tivemos essa experiência recentemente, não é? O senhor dos cabelos cor de laranja
dizia que a gente se devia injetar com lexívia. Vocês lembram-se? Portugal até está muito bem, porque 95% da nossa população está vacinada, mas houve nos Estados Unidos, há 40% da população que não está vacinada e não se quer vacinar. A contracepção também tem várias formas de olhar para isto, como a introdução voluntariamente, toda a gente está de acordo. Há várias opiniões sobre esta questão. A reprodução medicamente assistida. Quando apareceu o primeiro bebê feito desta maneira, chamaram-lhe o bebê proveta. Lembram-se disso? Não? E, aliás, diziam, mas tu queres um dia ter um rótulo invisível no teste, bebê proveta, foste feito na proveta em vez de ser feito da forma natural. E há muita gente, e há muitos países em que não é permitida a reprodução medicamente assistida. E, portanto, isto tem muitos contornos. Se eu passar às coisas mais atuais, na área da intervenção na biologia, há coisas perturbantes e fascinantes ao mesmo tempo. A edição de genomas, a possibilidade de nós um dia podermos sequenciar os genomas completos, por exemplo, de uma série de ovos fertilizados, para decidir quais são aqueles que vão passar a ser um ser humano ou não vão ser. A questão dos xenotransplantes, que são órgãos que são transplantados de um animal para o ser humano, porque há falta de órgãos. O animal que é mais utilizado, porque também dos órgãos e a forma é muito parecida com a dos humanos, são os porcos. Isto é capaz de dizer qualquer coisa que eu ainda não percebi muito bem, mas a última, isto já foi conseguido há umas semanas atrás, e a pessoa ainda sobreviveu umas semanas ou uns dias. E eu lembro-vos, quando foi feito o primeiro transplante de coração, eu estava na África do Sul, porque foi na África do Sul. A primeira pessoa que recebeu um transplante de coração também só durou 3 dias. Hoje é que dura 5 anos, 6 anos e pode substituir várias vezes. Mas trazer de um animal para o homem é muito mais complicado. Mas já está próximo. O congelamento de ovócitos. Há muitas empresas no mundo que estão a pagar às mulheres para elas congelarem os seus ovócitos para poderem adiar a sua pregnancy, como é que se diz? A sua gravidez, para poderem crescer e desenvolver, crescerem na empresa, no processo. E estão a pagar para que isso seja possível, para adiar a sua gravidez. Vida mais longa e autoregulada, os úteros alternativos. Há muitas coisas interessantes a aparecer agora para que as mulheres que querem ter um filho não tenham que o transportar, possam pôr num útero alternativo e a criança desenvolve-se. E eu já ouvi muitas mulheres que umas dizem que estar grávida foi uma maravilha, há muitas que dizem que foi uma grandíssima chatice. Não é? Tiveram vômitos, ficaram mal dispostas e, portanto, se houver uma coisa ao lado que possa fazer a mesma coisa, se calhar até pode vir a ser. A biónica avançada, esta coisa de ligar o cérebro e depois comunicar com o computador, ou mesmo a vida sintética, não é? Produzir vida através num sítio com níveis de resistência muito crescentes. Eu estou a aproximar-me do fim e agora gostava de vos falar também do facto que muitas destas tecnologias, ao longo dos anos, têm preocupado as pessoas, as sociedades. Há muitas preocupações recorrentes em relação às aplicações deste conhecimento. Ainda há muita gente que acha que as mulheres não deviam ter o direito de voto. Há muitos sítios em que elas ainda não têm direito de voto. E há muitos sítios em que a religião não é livre. As pessoas ou são daquela religião, ou então vão-se embora. Se não lhe acontecer outra coisa um bocadinho mais grave. Portanto, há uma série de resistência muito grande. Por exemplo, em relação a coisas deste tipo, a gente acha que estamos a ir contra a natureza. A natureza é feita de uma maneira e a gente está a ir contra. Estamos a ir além daquilo que a natureza permite que a gente faça. Ou que isto pode produzir eugenia, que é o controle dos seres humanos no futuro, ou questões de equidade e justiça. Aqueles que têm dinheiro conseguem, os que não têm dinheiro não conseguem ter acesso a estas tecnologias e por aí fora. Mas eu gostava de dizer que, em relação a estas preocupações que são absolutamente válidas e realistas,
há um leque muito grande de opiniões. Em relação, por exemplo, às transfusões, que eu já vos falei, às vacinas, à pílula. Hoje em dia há várias pílulas. Há a pílula que se toma umas semanas antes, há a pílula do dia a seguir, há a pílula de 3 dias depois, e a grande discussão dos Estados Unidos agora é a pílula do dia a seguir, que está a ser controlada pelo alguns dos Estados americanos. A anestesia. A anestesia tem uma história muito curiosa, que as pessoas que eram contra a anestesia achavam, e é um argumento que eu acho interessante. As pessoas eram contra a anestesia porque diziam que se a gente não sofre fisicamente, deixamos de ter empatia por quem sofre. Não sabemos o que é o sofrimento. Não é um argumento estúpido. Se a gente não sabe o que é o sofrimento físico, como é que vai ter empatia por quem está a sofrer fisicamente? É um argumento... Não é completamente tolo. Mas eu a essas pessoas digo, então, muito bem, então a próxima vez que fala ao dentista, peça para não usar anestesia. Se quiser ter empatia, é a forma de aprender. Isto é ser um bocadinho cínico, mas é também para fazer o ponto que eu queria fazer em relação a esta questão. Os transplantes, esta ideia de ir buscar órgãos a uma pessoa e trazer para outra, aquela mulher inicial que deu 4 órgãos e foi mantida viva para que os órgãos pudessem ser usados, é perturbante. A procriação e a morte assistidas, a reanimação. Então a pessoa morre e a gente agora vai ainda pô-la outra vez a viver. A que propósito? Isto é mesmo contra a natureza. Mas eu costumo dizer que normalmente são as autoridades religiosas que pretendem saber os propósitos divinos. Mas como é que eles sabem? Como é que eles sabem mais do que o cientista ou o sociólogo? A que propósito é que a gente acha que as autoridades religiosas têm mais conhecimento sobre os propósitos divinos? Vocês acham que tem algum telefone ou algum computador, um chip que também liga para saber o que é que os deuses querem? Eu tenho muitas dúvidas. E em relação aos outros temas, a gente pode voltar a eles, se tivermos tempo a seguir, mas são temas importantes, aquelas objeções, mas que também têm formas de conseguirmos argumentar em defesa de algumas destas alterações. E eu gostava de terminar fazendo uma provocação muito clara, porque tem havido há um movimento muito forte de impedir que a gente possa mexer no genoma humano. Portanto, estamos a sacralizar o genoma humano e há um filósofo que eu acho muito interessante que diz o seguinte: sacralizar uma versão genética específica da nossa espécie, protegendo-a de forma a impedir a sua alteração, não permitir que ela seja alterada, não permitir que haja edição desse genoma, não permitir que haja os mitocôndrias que vêm de outro sítio para juntar ou alterar alguns dos cromossomos, não será muito diferente, e aqui é que está o choque, não será muito diferente das tentativas, essas eugénicas, do passado, de santificar e promover um ideal genético específico para a nossa espécie. Os movimentos eugénicos não começaram no nazismo com Hitler. Os movimentos eugénicos começaram nos Estados Unidos, no fim do século XIX, e foram importados com grande pompa e cerimónia, primeiro para a Inglaterra e depois para a Alemanha. Mas esta ideia de que há um ideal genético que é loiro, de olhos azuis, e que as mulheres obedecem ao KKK, que é Kirche, Küche e Kinder, que é igreja, cozinha e crianças, isto já não faz parte daquilo que nós hoje aceitamos. E, portanto, temos que ter muito cuidado, mas a culpa é nossa, nós, os investigadores, é que vos convenceram de que a essência do ser, o Sr. Watson é que convenceu que a essência do ser humano é o seu ADN. Que o ADN é o que define as pessoas. E como já viram, 95% do ADN que vocês têm nem sequer é vosso. É de outras coisas. Portanto, estamos aqui numa confusão bastante complicada. E há
também esta ideia de que se nós promovemos, e não há ninguém nesta sala, espero eu, que não promova os recursos e vantagens ambientais que nós queremos dar aos nossos filhos e aos nossos netos, que têm a ver com o ensino de qualidade, com uma nutrição saudável, com um ambiente familiar estimulante, com conforto económico, vacinas, são tudo vantagens ambientais. E não há ninguém nesta sala, que não ache que isto é absolutamente exigido à sociedade. Por que não também promover recursos e vantagens genéticas, não só eliminando doenças, como aquela questão da substituição das mitocôndrias, como protegendo, fazendo com que certas pessoas não tenham o risco de certas doenças e até, eventualmente, dando vantagens. O problema está aqui. A gente não sabe o que são vantagens. E aqui há uma discussão complicada, mas pelo menos protegendo ou eliminando certas doenças pode provavelmente fazer sentido para algumas pessoas que acham que faça sentido. Eu gostava de acabar com 3 ideias que eu acho muito inspiradoras. Acho que isto vem de pessoas, algumas são conhecidas, outras não, mas a ideia de que o principal propósito da educação é transformar espelhos em janelas, acho que é das ideias mais simples, mais elegantes e mais extraordinárias que eu já ouvi sobre o que é a educação. Para que é que deve servir a educação? É das coisas que têm tanto significado por trás, esta coisa da gente, a educação deixar de se ver a si próprio, deixar de ser o me first e passar a olhar muito mais para lá, é verdadeiramente, na minha opinião, a função principal da educação. E do conhecimento também. É fazer transformar espelhos em janelas. Isto tem montes de significados por trás. A segunda é de um grande sociólogo atual, que já morreu, e que também tem a ver um bocadinho com esta questão da natureza humana. Eu tirei a ideia dele. Hoje em dia temos pessoas... O mundo está preocupado com as identidades. Não é? E não são só identidades profissionais, nem políticas, nem étnicas, nem de género. Toda a gente está preocupada com a sua identidade. O que é que eu sou? Não é? O que é que eu... E o Bauman diz, a identidade é revelada, é-nos revelada mais como qualquer coisa que é inventada do que descoberta. Nós inventamos as identidades que queremos, com as quais queremos viver, e podemos mudar a meio da vida, mudar a nossa idade, a nossa identidade, e acontece com muita frequência. E finalmente, da Virginia Woolf, que eu também acho lindíssimo, porque é verdade. É a verdade mais crua e elegante que eu conheço, que é quando ela diz, uma vez, quando ela sabe, quando ela acabou por conseguir ler, quando conseguiu ter a capacidade de ler, a única coisa que a gente precisa de a convencer é de que ela tem que acreditar em si própria. Se ela acreditar em si própria, o mundo está aberto e ela vai arriscar tudo e mais alguma coisa para se descobrir a si próprio, para descobrir o mundo e para construir a sua vida da forma que ela entender. E é a única coisa, a coisa não é a única, mas é provavelmente a mais importante, e é difícil de fazer com que alguém acredite em si próprio, ter confiança em si próprio. Não é uma coisa que se ensina nos livros, é uma coisa que se aprende ou por exemplo de outras pessoas ou por momentos difíceis na vida em que a pessoa teve que lutar para insistir que tinha a noção de que estava a construir-se a si própria da forma que ela queria, não da forma que os outros gostariam de que ela fosse. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, professora. Acho que a forma provocatória como terminou a mim pessoalmente me vai deixar menos confiante em mim própria, sendo a única coisa verdadeiramente importante, porque ao fim e ao cabo, também como muito bem disse, andamos todos ainda a construir-nos e a inventar-nos, não é? Portanto, este é um caminho que é contínuo, que é uma descoberta que vamos fazendo a cada passo que damos. A natureza humana é efetivamente complexa e acrescentou aqui muita complexidade. Aquilo que eventualmente já íamos pensando acerca de algumas destas questões. Posto isto, dávamos efetivamente a palavra ao público, se alguém quiser acrescentar, comentar, fazer perguntas. Já temos 2 pessoas inscritas. Mais uma, faríamos talvez grupos de 3. Há mais alguém que seja suficientemente confiante em si próprio para colocar a sua questão? Bom, então vamos para as 2 primeiras. Boa noite. Diria que não é por uma questão de confiança que vou fazer a intervenção. Queria começar por agradecer ao professor Quintanilha a conferência, que foi extraordinária e muito desafiadora. E dizer-lhe que já conheço o professor há muito tempo e que ouvi a sua primeira aula talvez há 30 anos atrás. Tinha feito o meu curso de Biologia, comecei o mestrado em Oncobiologia e foi das aulas mais inspiradoras que eu tive, pelo desafio, pela maneira diferente de pensar, pelo entusiasmo com que nos transmitiu as coisas, que se manteve sempre que eu ouvi e que hoje disso foi prova mais uma vez. E, portanto, é um cumprimento genuíno desse empenho e desse desafio que tem sido a sua postura na ciência em Portugal. Dizer-lhe que, por circunstâncias diversas, como fiz Biologia e como a genética era sempre um desafio para mim, acabei a trabalhar naquilo que foi hoje aqui falado, no texto genético da implantação e na possibilidade que nós temos de oferecer aos casais que têm uma doença genética evitar a transmissão dessa doença à descendência. E acho que, de facto, só com pessoas que têm a capacidade de trazer para a sociedade esta informação de uma forma que seja compreensível, é que nós podemos ajudar a sociedade a mudar a forma de pensar e de ver alguns dos pontos que de facto são complexos, porque realmente em termos genéticos nós somos todos muito semelhantes e ao mesmo tempo muito diferentes e, portanto, de facto, se existe know-how, conhecimento, possibilidade tecnológica para nós melhorarmos algumas coisas, de facto, se calhar estamos num momento, e isso é prova disso, não é? A comunidade científica tem evoluído nesse sentido, era só mais um cumprimento mais do que qualquer outra coisa e dizer que foi muito gratificante mais uma vez. Daquele lado, Artur. Boa noite, professor. Boa noite a todos, aliás, peço desculpa. Durante uns centenas de milhares de anos, nós regulamos ou fomos regulados por ouvir dizer e ver fazer. Depois, a outra altura, começamos a ter noção da razão, do conhecimento científico, da experimentação, de olhar o mundo, conhecermos a natureza, conhecermos a nós próprios e, finalmente, começamos a abrir janelas. E quando estávamos a abrir as janelas e olhar para o exterior, cai-nos agora uma coisa que é umas máquinas pensantes. Eu gostava de, quando os senhores façam a desenvolver esta ideia, o que é que as máquinas pensantes nos poderão ajudar, se calhar, a fechar as janelas? Obrigado. Mais alguma questão? Fernandes. Relativamente ao avanço da ciência, a capacidade da natureza humana ser transformada por vários avanços, designadamente a própria biologia humana ser transformada, fomos aqui confrontados com vários desafios e, sobretudo, com, eu diria, com o combate a vários preconceitos. Que eu penso que é um dos principais inimigos da ciência, é o preconceito.
É o achar mal sem a gente racionalizar sobre porque é que está mal. Não é? E, portanto, eu acompanho, claramente, sou muito pouco dado a preconceitos, sou mais dado a conceitos, a debate sobre os conceitos, e muito pouco a preconceitos. Acompanho, mas a interrogação com que fico é se, na sua opinião, se há limites e qual será. Portanto, é este debate de onde é que está o limite, não é? Porque eu sei que, quer dizer, para muitas pessoas preconceituosas, o limite sempre existiu, não é? A interrupção voluntária da gravidez era um pecado e toda a gente ia abortar no dia seguinte. Para os preconceituosos, o uso do preservativo era um pecado enorme. Quer dizer, tudo foi sempre uma coisa terrível ao longo da história, não é? Mas a humanidade foi avançando. Portanto, para os preconceituosos não me interessa o debate. Não estou para debater com eles. Não me interessa o debate. Respeito a sua posição, não é? Mas não me interessa. Agora, para pessoas como o professor Alexandre Quintanilha, interessa-me o debate para me dizer se considera que há limites e onde é que estão esses limites. Obrigado. Se calhar sim. A primeira pergunta, eu não sei se sei responder. Não é? Quer dizer, eu acho que nós ainda não, primeiro não sabemos ainda muito bem até onde é que a inteligência artificial, até onde é que está neste momento e até onde é que consegue ir. E há muita gente preocupada com isso, como é óbvio. À volta da possibilidade de ter máquinas pensantes e que aprendem por si próprio no processo, há muita reticência em tentar saber como é que essas novas tecnologias, essas novas ferramentas podem ser usadas para beneficiar a sociedade e a vida das pessoas. Mas isso também não é completamente novo. Esta preocupação, e eu volto também ali à questão, a preocupação com os limites, até onde é que se deve ir, em que é que se deve aplicar, quais são os domínios em que ela, ao ser aplicada, pode beneficiar a vida em sociedade e a vida individual, é uma questão que também já é antiga. Eu gosto às vezes de dar um exemplo, se calhar um bocadinho cínico, mas que serve para ilustrar o que eu quero dizer. Quando as pessoas no século, acho que foi no século XVIII ou XIX, no século XVIII, descobriram que havia qualquer coisa que se chamava eletricidade, e as grandes descobertas à volta das correntes elétricas e da produção, que já se conhecia no tempo da Grécia, que eles, ao explicarem certos materiais, viam que eles ficavam eletrificados, mas a corrente elétrica, a utilização da corrente elétrica, a corrente elétrica usada para produzir campos magnéticos, as experiências todas do Maxwell e toda essa gente, fascinavam as pessoas na altura. Hoje em dia não há ninguém nesta sala que conseguiria viver sem eletricidade. Ninguém. Aliás, não há ninguém nesta sala que não tenha duas ou aquelas máquinas de transportar de todo o lado, que passam o tempo a tocar e que os nossos amigos ficam muito chateados quando a gente não responde, como se a gente tivesse a obrigação de estar sempre a responder à porcaria do telemóvel continuamente. Não é? Hoje em dia não há ninguém. Eu gostava de saber se alguém nesta sala não tem telemóvel. Não há ninguém. E se calhar há muito pouca gente que só tenha um telemóvel. Quem é que só tem um telemóvel? Ainda não chegaram lá, mas vamos. Portanto, hoje em dia, viver sem eletricidade era impossível. E, no entanto, há vários estados que usam a eletricidade para matar pessoas nas cadeiras elétricas. E até há um quadro do Andy Warhol, que é um dos quadros mais perturbantes, porque a primeira vez que eu vi foi numa sala cinzenta, em que ele tinha a cadeira elétrica em 200 reproduções à volta da sala,
E eu saí daquela sala angustiado. Só a imagem da cadeira elétrica. Portanto, isto é um exemplo extremo, não é? Mas a ideia de que qualquer tecnologia nova pode ser usada para o bem e pode ser usada para criar o mal é sempre possível. E, portanto, a questão dos limites e em relação às máquinas pensantes, eu acho que nós estamos num processo de... Há gente que quer avançar muito depressa e há muita gente que diz wait a minute, calm down, vamos ver se conseguimos introduzir alguma regulamentação no processo. Isso é mais o papel da Europa. Na América e na China não é assim, querem ir o mais depressa possível. E, portanto, ainda bem que há essa forma. Outro exemplo clássico é a energia atómica, não é? Que é utilíssima em medicina e que também dá para criar bombas atómicas e que já mataram muita gente, não é? E que volta e meia vem à superfície. Eu acho que os limites também são variáveis à medida que, quando eu volto a dar o exemplo do transplante de coração, o Sr. Wagner, que eu tive a sorte de conhecer, tive mais sorte de conhecer a filha porque era lindíssima. Era um espanto, era verdadeiramente uma deusa. E não havia ninguém que não ficava. Mas o Wagner, antes de fazer o transplante do coração humano, fez montes de experiências em cães, em babuínos e por aí fora. E a primeira vez que fez no humano foi um risco enorme. E a pessoa só durou 3 ou 4 dias depois do transplante. E a segunda vez durou mais uns dias. E a terceira vez, talvez uma semana ou 2. Não é? E, portanto, de cada vez que aparece uma nova tecnologia, o que tem é que haver um mínimo de senso comum e haver democracias, volto à questão muito importante da democracia, para que também haja mecanismos de regulação da forma como isso vai avançar. Não é? Para que é que vai ser usado? Como é que vai ser usado? Por exemplo, vou-vos dar outro exemplo, que a mim também a gente acha que a nossa informação genética, por exemplo, é nossa e não deve ser divulgada. E, portanto, quando agora falam de Big Data, a questão na saúde é saber quem é que tem acesso a esses dados. Você vai por exemplo, aquela rapariga que foi impedida de jogar nos jogos em Berlim. Não é? Com que direito é que a outra pessoa tinha de ter essa informação? E eu também acho que não deve ser acessível às companhias de seguros, por exemplo. Não é? Porque se souberem que você tem uma doença grave, vai pagar mais. Mas lembram-se daquele caso do indivíduo que despenhou o avião na Suíça, há uns anos atrás, com os passageiros todos, e que depois se veio a saber que ele estava a ser tratado num psiquiatra porque tinha... Eu não tenho direito de saber que o meu piloto não estava na cabeça. Eu acho que tenho. Quer dizer, eu prefiro entrar num avião em que eu tenha alguma confiança que a pessoa que vai a conduzir tem um mínimo. E, portanto, quem é que deve ter o direito a ter certa informação para tomar certas decisões? É uma questão, são questões éticas muito importantes, que faz com que, e eu acho que isto é a parte mais interessante, que faz com que muitos destes desenvolvimentos tecnológicos também tenham tido um impacto muito maior, muito grande na forma como pensamos a filosofia e como pensamos a ética. Está a ser exigido a outras áreas do conhecimento, incluindo o jornalismo, incluindo as ciências da comunicação, haver um diálogo maior para as pessoas perceberem até onde podem ir, até onde é que o conhecimento é privado e onde é que passa a ser obrigatoriamente público. Eu acho que se uma pessoa está a fazer aquele piloto que estava a conduzir 200 e não sei quantos passageiros,
não tem a desculpa de... Eu sei que ele morreu, portanto não há nada a fazer. Mas a companhia na qual ele estava a trabalhar devia ter o direito de saber que havia qualquer coisa que não estava muito bem. Devia proteger os seus passageiros no processo. Portanto, a questão dos limites, eu acho que as questões dos limites são sempre dinâmicos. O limite numa determinada época é este, numa outra época é outro. A ideia de criar um ser humano num tubo de ensaio é uma ideia que há 40 anos atrás era absolutamente inadmissível. Não é? Esta gente você vai se masturbar e vamos tirar ali uns ovócitos ao outro, que é o que se faz hoje. Não é? Vamos misturar num tubo de ensaio e se tivermos sorte é só 1 ou 2 embriões que se fazem e depois mete-se lá e a pessoa tem. Isto há 30 anos, 40 anos não era assim. Quando o Pasteur começou a injetar mulheres com o vírus das vacas em vez dos humanos para testar se dava proteção à doença humana, também foi um risco enorme. Muito pior ainda. Ir buscar o soro das vacas ou das ovelhas ou o que eles estavam a usar e achar que se injetar nos seres humanos isso pode proteger eu não sei se era o smallpox, já não sei qual, não sei se era a varíola, era uma doença, não sei se há algum médico que se lembra de qual era a vacina que o Pasteur testou primeiro, mas foi assim. Desculpem, o Leonardo da Vinci, quando fez aqueles desenhos maravilhosos do feto do interior do útero das mulheres, vocês conhecem os desenhos fabulosos, foi tudo às escondidas. Não era permitido abrir corpos, não era permitido pegar em corpos humanos mortos e dissecá-los para estudar. Era proibido. Não, proibido não é só proibido, era proibido e se calhar se fizesse, cortavam a mão ou cortavam outra coisa qualquer no processo. Portanto, ele arriscou imenso isto tudo para dar como exemplo que os limites provavelmente vão evoluindo. Agora, se eu acho que há uma linha vermelha para além da qual eu acho que não se deve continuar, eu não consigo responder a isso, porque acho que não temos o conhecimento suficiente para saber onde é que essa linha vermelha está. Eu acho, hoje, vamos lá ver, há muitas... as pessoas que não querem comer alimentos geneticamente modificados. Têm todo o direito de não comer. Não? Mas invocar como invocavam na altura, que era muito perigoso para a saúde humana, hoje já ninguém invoca isso. Hoje é a questão da biodiversidade, é a questão de interferir com outras culturas que são mais puras do que aquelas, mas a ideia de que comer soja que foi geneticamente modificada, há montes, milhões de pessoas a comer e que não têm efeitos secundários nenhum. Pode um dia acontecer que haja um bocadinho, mas para já naquilo que foi feito não tem esses efeitos na saúde humana. Os argumentos às vezes têm outro poder, que são argumentos económicos e que também são válidos. Quem produz esses alimentos, no início, quem estava a produzir esses alimentos geneticamente modificados, também queria vender as sementes. E criava alimentos, isto ainda era mais perverso, criava alimentos que tinham o que se chamava um gene suicida. Portanto, aquela planta, quando crescesse, não podia ser plantado, as sementes daquela planta já não davam para plantar no sítio, portanto tinham que comprar à empresa outra vez. Isto é absolutamente imoral. A gente percebe que quem está a investir na tecnologia também quer fazer algum lucro, mas a este ponto, principalmente quando estavam a vender à África, era absolutamente inadmissível. Portanto, há muitos argumentos que possam ser usados nesta questão e são usados no processo. Mas eu volto à minha questão. Eu acho que os limites são
são decididos, são construídos à medida que o conhecimento vai avançando. Eu vivi na Califórnia, eu vivi em São Francisco, que era a cidade mais avançada do mundo, socialmente, tecnologicamente, cientificamente. Era a Berlim dos anos 20, transformada para a América nos anos 60 e 70. O Navios Hippies e a Janis Joplin, que era a minha grande heroína, apesar de eu nunca ter fumado nada. Não tenho qualquer orgulho nisso, nem vergonha nenhuma. Não é? Mas não foi na Califórnia que eu me casei com o Richard, foi em Portugal. E há muita gente, quando os meus amigos americanos acham isto, porque acham que Portugal é aquilo que conheciam há 50 anos atrás, não é? Que era... Eu dei uma entrevista para o Novel Observatório em Paris, quando nos casámos, e a pessoa que nos entrevistou disse: mas é em Portugal? Como é que é possível? Não sabem o que é Portugal nos últimos 30 anos avançou de uma forma extraordinária. Nós ultrapassámos a média da Europa e da OCDE em 30 anos, depois de 3 séculos de Inquisição, em que quem tinha ideias diferentes era queimado ou tinha que fugir. Depois de 80 anos de instabilidade económica em que os ingleses tomaram conta de Portugal, e depois de uma ditadura de 50 anos, são 4 séculos. Como é que um país recupera em 2 gerações aquilo que foi destruído em 4 séculos? Eu acho que os portugueses são fabulosos. Nós somos fabulosos. Não somos todos. Há para aí uns trastes também. Quando falam no Parlamento eu saio. Mas isso é outra história. Começa Carlos Paz. Mais uma? Aqui, Sim, para ver se tem mais um. Carlos Paz. Olá, muito boa noite a todos. Um cumprimento especial ao professor e um agradecimento pela disponibilidade para vir até Gondomar. Desinquietar-nos mais um pouco, porque no fundo é isso que nos traz alguns desassossegos também, mas isso é positivo. E o professor Alexandre é um daqueles exemplos que contraria tudo que a expressão popular normalmente diz. Só vai para a política quem não sabe fazer mais nada, quem não tem valor para mais nada. O professor é exatamente o oposto e, portanto, esse também é um agradecimento que todos nós portugueses lhe devemos pela sua disponibilidade também, com o currículo que tem, com as solicitações que tem certamente, disponibilizar o seu tempo para a causa pública, abraçando também o seu papel de deputado na Assembleia da República. É também um agradecimento que todos nós lhe devemos e eu agradeço. Ó professor, eu queria deixar 2 questões, ou melhor, uma questão com 2 vertentes muito simples. Considerando que, seguramente que a investigação avança mais rápido do que as mentalidades, não considera que a ciência pode ser uma ameaça para a ética ou uma ameaça para a religião? Isto é, o bosão de Higgs acabou com Deus? Estar aqui o resto da noite a falar, mas eu acho Responder a alguma ou quer? sim, mais alguma, não sei se está. Não é? O professor falou da possibilidade de inclusão de mitocôndrias de dador, inclusão de mitocôndrias de dador num ovócito fecundado no laboratório, de modo a evitar determinadas doenças. Penso que a lista de doenças permitidas, que é muito pequena, meia dúzia, ou que a ordem dos médicos não aceita para qualquer tipo de doença, quem é que o professor acha que isso não seria ser alargado o máximo possível a doenças graves, sei lá, essas anemias hemolíticas, falciformes, coisas horrendas? O que é que pensa disso? Obrigado pelas 2 perguntas. Eu acho que em relação à primeira pergunta, eu tenho uma noção da religião que não é só minha, mas que é uma... Eu acho que a religião é muito mais interessante não pelas regras que impõe a sociedade,
mas pela capacidade das pessoas sonharem. As experiências místicas, que há muitas pessoas que têm, umas mais fortes que outras, são experiências muito poderosas e que muitas vezes têm a ver com descobertas que nós fazemos sobre nós próprios ou sobre o mundo que está à nossa volta e que nos surpreendem de uma maneira da qual não estávamos à espera. Eu não lhe chamaria uma experiência mítica, mas eu quando saí da África, vocês não têm noção disso, mas São Francisco e Berkeley estão nas antípodas de Lourenço Marques, onde eu cresci. Portanto, há uma diferença horária de 12 horas ou de 11 horas. Não é? E eu deixei todos os meus amigos em Joanesburgo e em Lourenço Marques e deixei de fazer física, fui aprender a matar gatos para produzir mitocôndrias. Eu estudava mitocôndrias, portanto eu mudei não só de sítio, deixei todos os meus amigos para trás, mudei digamos, de profissão, comecei do zero outra vez e foi muito difícil. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, porque a gente tem muitas coisas que deixa para trás e eu lembro-me um dia, eu levanto-me sempre muito cedo, ainda hoje, e um dia no fim de semana eu levantei muito cedo e meti-me no carro e atravessei a ponte chamada Bay Bridge, não é a Golden Gate, é a Bay Bridge, que vai de Berkeley para São Francisco, e o sol estava-se a levantar e a cidade de São Francisco de repente ficou toda iluminada e dourada. E eu ia no carro e a certa altura aquela imagem foi de tal maneira potente que eu desatei a soluçar, a chorar. Quer dizer, aquela ideia que afinal tinha chegado a São Francisco. Eu tive que parar o carro, não dá muito para guiar o carro a chorar, não é? Indo por cima na autoestrada com montes de carros a virem por trás, e fiquei para aí 2 ou 3 minutos a respirar fundo. E eu disse para mim próprio, eu não sei o que é que eu descobri agora, não sei o que é que eu descobri, mas se calhar é uma experiência, entre aspas, místicas, em que eu aprendi qualquer coisa sobre onde é que eu estou. Eu cheguei, I have arrived. E eu acho que a religião tem essa componente, que eu acho que é a componente mais rica da religião, é a pessoa usar as histórias do Velho ou do Novo Testamento, conceber situações muito parecidas, aprender com essas histórias, o Cântico dos Cânticos. Há uma coisa curiosa, que eu acho que a grande maioria dos católicos nunca leram a Bíblia. E eu já li a Bíblia até 2 vezes. Toda. O Velho e o Novo Testamento. E tem coisas absolutamente magistrais a Bíblia. E acho que a religião é isso. A religião não são as regras. Não é o que é que tu deves fazer, com quem é que tu deves dormir, com quem é que tu deves comer, com quem... Essa é a parte menos interessante da religião. Para mim, a parte mais interessante da religião é aquilo que permite nós descobrirmos coisas sobre nós próprios que desconhecíamos. E com essa definição da religião, eu acho que o novo conhecimento não interfere em nada. Acho que é complementar, são complementares um do outro. Quando o Emmanuel Levinas, o grande filósofo, que acha que a coisa mais importante na nossa relação no mundo é a nossa percepção do outro, o que o outro nos ensina, por nós percebermos que somos o outro, acho que isso é a parte mais importante da religião, de todas as religiões. Não é? E quando elas se metem a definir regras e a matar pessoas por causa das regras, isso para mim não é religião. Isso é fundamentalismo, é tudo o resto. Portanto, eu tenho uma visão
da religião, se calhar pura demais, mas eu acho que nesse conceito meu da religião elas são complementares. Em relação a poder curar doenças, há uma coisa curiosa, porque a anemia falciforme, como mencionou, eu trabalhei muitos anos na anemia falciforme porque os eritrócitos têm determinadas características que eu queria estudar. Não é? E até desenvolvemos uma técnica para medir a polimerização da hemoglobina dentro do eritrócito em tempo real, através de uma técnica física nova que me deu um gosto enorme, que foi um aluno que passou 5 anos a trabalhar e construiu isso. A anemia falciforme protege as pessoas da malária. E, portanto, há certas doenças que evoluíram para dar alguma proteção a qualquer coisa. E, portanto, nós também temos que ter muito cuidado em perceber exatamente o que é que aquela doença produz. Agora, obviamente que eu seria totalmente a favor de nós conseguirmos tratar ou eliminar doenças trágicas e muito debilitantes e mortais, como existem. E se calhar um dia não vão ser só as mitocôndrias a ser substituídas. Se calhar vamos substituir cromossomas inteiros. Não é? Ou se calhar até vamos sintetizar cromossomas inteiros para os colocar no sítio. Já estão a ser feitos em bactérias, que são mais simples. Não é? Mas sim, isso provavelmente vai acontecer. Agora, as primeiras vezes em que isso é feito, o número de sucessos vai ser muito pequeno. Vai ser como o transplante do coração, vai ser como a vacinação do Pasteur, vai ser como muitos outros exemplos em que a primeira vez, imagina a primeira vez que se fez um transplante de rim, é uma coisa complicada. E eu não conheço a história dos transplantes do rim, mas imagino que os primeiros transplantes que foram feitos tiveram um sucesso muito pequenino. E que à medida que a pessoa se foi treinando, as coisas melhoraram. Mas a questão da religião eu acho que é muito importante, porque eu não acho que sejam antagónicos. Têm que se ter uma visão diferente do que é. Da parte da religião, a parte mais interessante para mim é a parte mística. A parte daquilo que a pessoa, sem saber, sem se dar conta, de repente, e é difícil explicar, faz-se uma luz. A gente... e eu até nem... Eu as coisas... Eu às vezes... É engraçado, mas estava a fazer pensar nisto. Eu às vezes... Há experiências que eu não quero que me expliquem. Esta minha confrontação com a Vitória de Samothrace, a grande, eu não quero que ninguém me explique. Eu quero manter como uma coisa muito pessoal, muito vivida por mim. Não é? Quer dizer, e acho que há muitos outros exemplos. Há livros que nós lemos que nos marcam para toda a vida. Há aqui um senhor arquiteto que me falou um dia que tinha lido um livro que eu também tinha lido, que é o Jean-Christophe, do Romain Rolland, que o marcou a ele e que marcou a mim. É um livro que nunca mais acaba. Só não sei quantos volumes. Não é? Eu tive a mesma experiência, mais forte ainda, com a Procura do Tempo Perdido do Proust, não é? Em que o primeiro volume é a coisa mais chata que vocês possam imaginar. Não é? Em que Odette e o Marcel nunca mais vão para a cama. Não é? E andam os dois a provocar-se um ao outro. E, portanto, há vontade de pegar um par de estalos aos dois e dizer: façam lá o que têm que fazer, despachem-se. E eu quase que não li o resto do livro por causa do primeiro volume, que é uma chatice. Há pessoas que adoram porque tem a ver com a... quando a gente... Como é que se chama quando a gente desconfia do esposo ou da esposa? Ciúme. O primeiro volume é sobre o ciúme. Acho que é um tratado
exemplar sobre o ciúme. Eu, como não acho o ciúme particularmente interessante, achei o livro uma chatice. Mas o resto do livro, que são mais 6 ou 7 volumes, eu não queria acabar. Eu levei 3 anos a ler, porque eu queria ler aquilo devagarinho. E o último volume, que é o Tempo Reencontrado, não consegui. E li o livro todo numa noite. E fiquei furioso comigo próprio. Mas o prazer da espera, de não ter tudo de uma vez, também é uma coisa que a gente pode desenvolver. Não é? A gente querer tudo de uma vez é uma chatice. Não é? É pouco e pouco. Apreciar, ver. E, portanto, eu nas grandes obras de arte, às vezes, volto à mesma questão. Não quero que me expliquem. Eu quero manter aquela infantilidade do primeiro contacto. Mais alguém que se queira pronunciar? Boa noite, as minhas saudações e muito obrigado por esta noite. Tem sido um prazer estar a escutá-lo. Realmente este tema é bastante complexo. A questão que aqui nos traz do efeito até da tecnologia no nosso desenvolvimento é de facto um pouco vertiginoso, até porque envolve tantas áreas, a genética, a inteligência artificial, etc. Mas eu fiquei muito agradado de ouvir, tendo em conta que hoje há uma certa cultura que dá sempre uma certa saliência ao aspecto genético, ao aspecto de que as pessoas já estão feitas, de que as pessoas na realidade quase que se sentem incapazes de mudar, ou que podemos adivinhar tudo o que elas vão fazer, etc. E fiquei muito agradado porque também penso da mesma forma que eu vi, de que temos que ter essa flexibilidade e de que nem tudo está construído. Mas de facto há uma filosofia transhumanista hoje que assusta muitas pessoas, não é? E assusta por muitas razões. Claro que até penso que há umas 2 ou 3 semanas um professor da Universidade de Lisboa, que agora não me recordo o nome, estava a dizer que nós não podemos parar a tecnologia porque é como travar o vento com os dedos, não é? E eu acredito que sim, nós não podemos travar a tecnologia inevitável, porque ela faz parte de nós também. Mas há um paradoxo aqui com estas questões que é, por um lado, elas proporcionam-nos mais liberdade, nós sentimos que somos mais livres, anula a nossa dor, as nossas maleitas, o nosso sofrimento, dá-nos a esperança de viver eternamente, etc. Mas, por outro lado, há esta vertigem de não sabemos como lidar com ela, talvez porque também as nossas referências morais não estão preparadas para isso, não é? Por outro lado, eu também gostei muito de ouvir, porque eu creio que nós hoje temos um problema de falta de exemplos e gostava então de ir direto à questão para não perder. E a primeira é, há um problema também de comunicação na ciência, ou seja, os cientistas estão com dificuldade de chegar às pessoas e de comunicar com elas e dar esses exemplos que nós hoje tivemos a sorte de assistir aqui. Será esse um dos problemas? E outro problema é este paradoxo da liberdade. De facto, isto faz de nós mais livres ou cria uma responsabilidade tão grande também em cima de nós que nós sentimos pequenos, não é? Digamos assim. Obrigado. Não, eu acho que não sei se há mais outra pergunta. Juntamos mais alguma questão? Vamos juntar uma questão minha, professor. Pode ser? Vamos juntar uma questão minha. Sim, pode ser. Estava a dizer que nós hoje queremos tudo muito depressa e as coisas podem acontecer mais depressa ou mais devagar. E tal como muito bem foi explicando, também a reconstrução e a reinvenção da natureza humana foi acontecendo sempre. Só que se calhar, às vezes um pouco mais devagar, outras vezes um pouco mais rapidamente. E a edição e manipulação do genoma humano pode permitir que isto seja muito rápido, muito vertiginoso. Esta desacralização pode ser tão rápida e tão vertiginosa que permita, por exemplo, chegarmos a sair da binaridade do sexo. Sair da binaridade do sexo.
Esta manipulação do genoma. Sim. Da binariedade. Ok, não são perguntas fáceis, mas deixem-me. Eu acho que em relação à comunicação, eu não acho que é só da ciência, eu acho que é a comunicação do conhecimento. Porque eu já ouvi conferências de pessoas de áreas das humanidades em que não fazem esforço nenhum para que alguém que não seja daquela área perceba alguma coisa. Aliás, às vezes eu tenho a sensação que há certas pessoas, quando falam, gostam de ser particularmente obscuros, até para mostrar uma certa sabedoria que os outros não têm. O que é muito grave, porque uma pessoa que sabe de um assunto, eu acho que tem sempre a obrigação, se sabe verdadeiramente o assunto, tem que saber explicá-lo a outra pessoa de uma forma que a pessoa perceba. Mas essa questão tem a ver com o facto que domínios diferentes de conhecimento têm linguagens diferentes, têm alfabetos diferentes, alfabetos não é bem, mas têm linguagens, usam palavras diferentes. Por exemplo, a palavra entropia já esteve na moda, havia muita gente que falava de entropia, agora falam de inovação. Entropia, há até muitos físicos que não sabem o que é entropia. Entropia é um conceito muito complicado, mas é uma palavra bonita. E, portanto, a gente fala de entropia, fica logo toda a gente impressionada, porque ele deve saber muito sobre o assunto. Mas eu já uma vez ouvi uma conferência na FLAB, feita por um grande homem da área dele, em que eu não percebi mais de 10% do que tinha dito. E estavam várias pessoas amigas ao meu lado, a sala estava cheia, e depois no fim toda a gente bateu palmas, e eu perguntei aos meus amigos se tinham percebido alguma coisa. E eles ambos disseram, não percebemos nada, mas já foi tão bonito. E, portanto, a questão da incompreensão, porque usam linguagens diferentes, é um problema que também acontece nas universidades. O diálogo entre disciplinas diferentes quase que não existe. Eu, por exemplo, achava que uma coisa muito boa é que todos os alunos das universidades, em qualquer curso, passassem um ano inteiro numa outra faculdade. Acho que só lhes fazia bem, é como o Erasmus no próprio sítio. Está no sítio. E, portanto, a dificuldade de compreensão do outro não é só entre a ciência e o público em geral, é entre o conhecimento e a forma como o conhecimento é transmitido. Mas eu acho que Portugal até tem feito um trabalho muito importante, estes centros de ciência viva que existem em muitos sítios. Hoje em dia, quando o Instituto de Biologia Molecular e Celular foi criado no Porto, era um laboratório associado e era obrigado a gastar 3% do seu financiamento do Estado para a divulgação do trabalho que estava a fazer. E houve uma maioria muito significativa de cientistas séniores de grande envergadura que achavam isto um disparate total. Gastar 3% na divulgação. É melhor gastar os 3% na investigação. Hoje não há nenhuma instituição que não gaste dinheiro na divulgação. Portanto, hoje em dia as universidades fazem um esforço para falarem daquilo que estão a fazer, porque é que é importante, o que é que está a desenvolver. Portanto, acho que já fizemos um caminho nessa direção. A questão da liberdade e responsabilidade é uma questão muito complexa, porque eu acho que a liberdade é a tal coisa, é a imagem do espelho da responsabilidade, e se não for assim não funciona. Liberdade sem responsabilidade não serve. E, portanto, o que ganhamos em liberdade tem que ser construída com a noção da responsabilidade. E acho que também aí isso tem evoluído muito. Ainda aparecem os senhores do cabelo cor de laranja na Casa Branca durante 4 anos
ainda temos o senhor que, no Brasil, também durante não sei quanto tempo, mas não são os únicos. Você vai, o número de verdadeiras democracias no planeta Terra é 20%. E, portanto, nós, que estamos numa democracia, com todas as coisas boas e más, temos uma obrigação enorme de fazer com que essa democracia não se fragilize e assumir a responsabilidade sempre com liberdade, as duas coisas em conjunto. Acho que tem que ser os dois pratos da balança. Uma sem a outra não é útil. Como é que se consegue isso? Cada um de nós tem que fazer esse exercício. Também não sei como se ensina, acho que é mais por exemplo. Todos nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas na nossa vida que nos marcaram por várias razões. E muitas vezes tem a ver com esse respeito que a gente teve por a pessoa que a gente percebeu que representava qualquer coisa que era importante para nós. Eu acho que é sempre a combinação de liberdade e responsabilidade. Isso é a minha convicção. Em relação à questão do genoma, estávamos a falar ao jantar, a cadeira que eu mais gostei de dar em toda a minha vida foi uma cadeira de fisiologia para não cientistas, em Berkeley. E os alunos eram da Faculdade de Letras, da Faculdade de Direito, da Faculdade de Arquitetura, não tinha nada a ver, eram tudo pessoas que não sabiam quase nada de física, nem de química, nem queriam saber, mas os americanos são obcecados com a performance física. E, portanto, perceber-se como é que funciona o corpo. Tinha muitos alunos. A cadeira tinha 1.200 alunos, era dada em 3 auditórios ligados, e as perguntas mais interessantes que alguém alguma vez me fez foi nessa cadeira. Eram pessoas que não tinham quase formação nenhuma em ciências, e o curso era dividido em 3 partes. Fisiologia geral, quer dizer, como é que funciona o sistema respiratório, circulatório, aquilo que a gente aprendeu no liceu, não é? A circulação, a respiração, a digestão. A primeira parte, fisiologia geral. A segunda parte, o cérebro. E a terceira parte, o sexo. Talvez foi por isso que tinha tantos alunos, não sei. Mas eu, numa das aulas sobre o sexo, expliquei porque é que a reprodução sexuada tem vantagens evolutivas. Esta coisa de misturar os genes de masculinos e femininos, não é? E não se dividir só como as bactérias, que é tudo igual, tem vantagens evolutivas. A gente pode produzir uma coisa melhor e mantém-se. E é assim que a evolução funciona. E quando eu acabei a aula, veio uma jovem, pequenina, assim, deste ano, com cabelos loiros, assim, com 2 puxos muito grandes, com 2 laços de cor-de-rosa também muito grandes. E ela veio ter comigo e disse: professor, posso fazer uma pergunta? E eu disse: pode, obviamente pode. E ela disse: olha, eu hoje aprendi uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia que havia vantagens evolutivas no sexo. Que esta coisa de misturar, eu jogava que era só para dizer, não, mas há vantagens. Esta coisa de misturar os genes de uma pessoa com outra, às vezes dá pior, outras vezes dá melhor. Quando dá melhor, evolui. Eu disse: ainda bem, ficou a saber. Pois, mas se isso é uma vantagem tão grande, porquê é que só há 2 sexos? Porquê é que não há mais? Não? Para haver mais misturas. E eu olhei para ela e eu disse: isso foi a pergunta mais difícil que alguém há de me fez. Eu não faço a mais pequena ideia. Nunca pensei nessa questão. Nunca me veio à cabeça. E, portanto, 2 até à próxima aula, vamos os 2 para a biblioteca ver se há uma resposta.
E, para mim, a grande vergonha, nos fungos, nos cogumelos, aquilo que a gente chama fungos, em certos fungos, há mais de 10 sexos diferentes. Não se chamam sexos, chamam-se compatibilidades. Mas, no fundo, são sexos, porque este só é compatível com aquele e aquele só com aquele. Portanto, há 10 sexos ou mais. Não é? E uma das pessoas que trabalhou sobre isso foi meu pai. E eu não sabia. Portanto, a pergunta dela foi absolutamente maravilhosa. Eu aprendi e ela aprendeu no processo. E, portanto, não é de... Não, a gente pode evoluir como tendo tantos fungos dentro de nós. Pode ser que eles algum dia nos ensinem alguma coisa. Eu estou a brincar um bocadinho, mas, de facto, o facto de nós percebermos que 2/3 das células do nosso corpo não são humanas, levanta uma área completa nova da ciência. Eu ontem vi uma conferência na internet de um professor na Escócia, acho eu, que está a estudar o efeito das bactérias no nosso intestino na forma como nós pensamos. E a mudar essas bactérias e perceber, ainda não fazem humanos, ainda não fez em humanos, mas fazem animais e consegue perceber que há certos sinais que são produzidos que afetam a forma como a gente pensa. Nós já sabíamos, quando temos uma indigestão grave, também afeta a nossa cabeça, não é? Agora, perceber que influencia a forma como pensamos é muito diferente. Não sei se a gente vai... se o LGBTQI+, não sei o quê... eu acho que isso tem mais a ver com identidades culturais do que com identidades genéticas. Acho eu. Eu, aliás, acho que andamos todos um bocadinho obcecados com as identidades. Aquilo que o Bauman dizia ali, porque definir as nossas identidades é uma forma de nos separarmos uns dos outros. Não é? Eu sou isto, tu és aquilo, aquele é outro. E eu acho que as identidades não nos ajudam a comunicar, a ter curiosidade pelo outro. O conhecimento só avança com curiosidade. Se você não tem curiosidade, esqueça, não vale a pena. Não é assim que o conhecimento avança. O conhecimento avança porque alguém faz uma pergunta como esta loirinha pequenina fez. Uma pergunta diferente. E aí é que avança o conhecimento. E, portanto, não sei, qualquer dia... Eu tenho algum receio de que este enfatizar das identidades esteja a afastar as pessoas umas das outras. As pessoas deixam de ser curiosas do outro. Deixam de ser curiosas de saber se o outro é diferente, o que é diferente, como é que nós podemos ser enriquecidos pela diferença do outro, em vez de sermos assustados pela diferença do outro. Meus caros, eu acho que já chegou ao meu limite de energia. Obrigada, Sr. Professor. Foi uma noite maravilhosa, muito bem passada, o tempo passou demasiado depressa. Permitia-me chamar agora aqui o Sr. Vice-Presidente, o Dr. Luís Filipe Araújo, para fechar a sessão, e o Coordenador das Conferências de Gondomar, Sr. Fernando Rosas, por favor. Ora bem, então muito boa noite a todos. Somente a noite já vem um pouco adiantada, mas ficamos muito agradecidos
por aquilo que o professor Alexandre Quintanilha nos oferece esta noite, porque realmente vamos daqui diferentes. Permitam-me cumprimento as entidades presentes, o Deputado da Assembleia da República, Carlos Brás, o Sr. Presidente da União de Freguesias, João de Mar São Cosme, Valões Jorginho, António Brás, os demais autarcas presentes, deputados da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, as conferências de Gondomar, o grupo de promotores destas conferências e o Clube Gondomarense, dar nota de que este tipo de iniciativas é muito importante. Nós conseguimos aqui momentos de grande cultura e de enriquecimento, cada vez mais incomuns, cada vez mais difíceis de criar. Como é possível estarmos aqui uma hora inteira a ouvir alguém conversar, dizer-nos coisas? Isso hoje é realmente incomum. É o mundo em que vivemos, é esse. É de estarmos um minuto a olhar para um telemóvel e perdermos a paciência. E nós tivemos aqui uma hora e estaríamos muito mais tempo. Portanto, é isso. Precisamos de momentos como este. Portanto, daí o meu agradecimento às conferências de Gondomar pelo esforço empreendido nestas iniciativas. E, obviamente, a todo o público presente. Temos aqui uma sala fantástica, num dia chuvoso, em maio. Precisávamos de mais chuva, como falávamos lá fora, mas a sala está realmente bem composta. Tivemos aqui uma grande lição de sabedoria. É curioso, um homem da ciência, da física, que depois nos fala da Bíblia, dos desenhos de Da Vinci, da vitória de Samotrácia. Eu estava ali a interrogar-me. É verdade, a genética, acho que estamos todos convencidos que influencia as nossas... Somos mais ou menos propensos para a doença, para este ou aquele problema de saúde. Eu interrogo-me, e será que a genética também influencia a nossa capacidade de sermos divertidos, de sabermos dançar, de sermos mais ou menos empáticos? Eu gostava muito de tocar piano bem, não é? E será que a genética consegue resolver isso? Mas esta e outras interrogações eu acho que são legítimas. E também acho curioso, apesar da genética demonstrar tanta repetição em todos nós, sermos diferentes. Todos muito diferentes. Eu impressionei-me muito também com a vitória de Samotrácia. Ela está assim, subimos umas escadas, está lá em cima. Mas eu lembro-me de ir ao Louvre, o meu filho não ligou nada a isso. Queria ver o escriba sentado, que é uma estátua muito pequena de um cobrador de impostos. E eu andei lá à procura, tive dificuldade, mas era aquilo que ele queria ver. Não há explicação para isto. Nem é possível dizermos que a vitória de Samotrácia, imaginamos aquele navio no mar, o vento a rasgar. Não sei se o escriba sentado não tem tanta importância, não sei. Mas é curiosa a diversidade. É realmente curioso. Eu só queria deixar aqui o agradecimento. Acho que foi uma grande lição de sabedoria e vou só também deixar uma pequena lembrança de Gondomar, da nossa filigrana. E, mais uma vez, muito obrigado. Nós precisamos de referências, como o professor Alexandre Quintanilha. Eu não vou dizer que estamos órfãos, mas nós precisamos muito de referências, como o professor Alexandre Quintanilha. Muito mais nos tempos em que vivemos. Precisamos de homens como ele. Muito obrigado.